Primeira Reis, capítulo 1. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriam com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto seus servos lhe disseram: Busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim, eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele. Porém o rei não a conheceu. Então, Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: Eu serei rei, e preparou para si carruagens e cavaleiros, e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém, Zadoque, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a Enrogel, e chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, o seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi o nosso senhor não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possa salvar a tua própria vida e a vida do teu filho, Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi, e dize-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por quê, então, Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até ao rei, na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou, e prestou reverência ao rei. E o rei disse: O que tu queres? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada, pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E, agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército. Mas Salomão, o teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E, eis que enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porquanto ele desceu neste dia, e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote. E, eis que eles comem e bebem diante dele, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, o teu servo, e Zadoque, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então, o rei Davi respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei, e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou, e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. Então, Batseba curvou-se com a sua face para o chão, e prestou reverência ao rei, e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse:
chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, o meu filho, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Giom. E que Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali rei sobre Israel, e tocareis a trombeta, e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadoque, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava flautas, e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E, enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele: Entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E, além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram, e se foram, cada qual, pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou, e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim, o rei Salomão mandou, e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa.